Muito bem, meu amigo, minha amiga, aqui estamos novamente falando sobre o livro de Mateus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4. Fala sobre a tentação do Senhor Jesus. Sim, Jesus foi tentado como nós, seres humanos, homens. Claro que a tentação de Cristo foi muito além do que nós poderíamos ser tentados, mas em tudo que nós somos tentados, Jesus foi também e além do que nós poderíamos. Por isso diz Mateus 4, versículo 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se és tu o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E tomar-te-ão na mão, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviu. Então, aqui o nosso Senhor Jesus passou pelo teste, pela prova. E observe duas coisas. Primeiro, o Senhor Jesus não foi levado pelo diabo e nem ele se levou ao deserto para ser tentado. Não. O Espírito o levou, o próprio Deus o levou, o próprio Espírito de Deus o levou para que ele fosse testado e aprovado. E segundo, ele foi testado, acima de tudo, pela sua divindade. O diabo queria que ele deixasse por um momento o estado, vamos dizer assim, de homem, e manifestasse a sua divindade, fazendo assim essa separação, porque Jesus teria e tinha todo o poder para transformar as pedras em pães, mas e a missão dele? A missão dele era, como um homem, passar pelo que nós passamos, para lá na frente ele poder dizer, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também poderão vencer. Ou seja, Jesus tinha que vencer aquele momento. E observe que o diabo começa a tentação pela necessidade. Qual era a necessidade de Jesus após 40 dias e noites sem se alimentar? Claro, comer um pão, uma refeição, qualquer coisa que pudesse sustentar, alimentar, seria bem-vindo. Então o diabo, na necessidade de Jesus, apresentou a ele ali um teste para ver se ele iria usar da sua divindade ou ele iria suportar e vencer aquela tentação como ser humano que ali ele era. Então, minha amiga, meu amigo, observe isso, porque o diabo também hoje, nos dias atuais, tenta a cada um de nós pelas nossas próprias necessidades. As nossas próprias necessidades, a nossa própria cobiça nos leva à tentação e ao pecado. Não é Deus que nos leva à tentação, não.
Não, é a própria pessoa, a própria cobiça da pessoa. Porque ela acaba se sujeitando a uma voz do diabo que fala na necessidade dela. E qual é a sua necessidade hoje? Porque na necessidade, muitos acabam se deparando com a fraqueza. A fraqueza. E na fraqueza a pessoa cede. Assim foi com Davi. Na sua fraqueza, ele se deparou com a mulher, a Betseba, e ele caiu. Judas, na sua fraqueza, se deparou ali com o alforje, a sacola, e ele caiu ali. Ananias e Safira se deparou também com a oportunidade de reter uma parte do seu ganho, e ele fez isso. Então o diabo, ele trabalha na necessidade da pessoa. Agora, observe que o Senhor Jesus, ele foi ao deserto para ser tentado, mas foi levado em espírito pelo próprio Deus. E nós, pessoal, vamos ao deserto por 3 situações. Pelos nossos próprios erros. Nós vamos ao deserto, sim, por uma cilada do diabo, uma situação que o diabo tenta nos colocar para nós, vamos dizer assim, não ser aprovado, como foi o caso de Jó, e também Deus nos leva ao deserto. Quando nós se levamos ao deserto, cabe a nós corrigir. Quando o diabo nos propõe uma situação dessa, como a de Jó, cabe a nós suportarmos, prevalecermos, permanecermos na fé em Deus. E quando é Deus que está nos levando ao deserto, aí, meu amigo, só Deus vai poder nos tirar na hora e no tempo que Ele assim desejar. Porque aí é um propósito de Deus. E os propósitos de Deus, quem vai entender? Deus abençoe a todos abundantemente. Até o próximo vídeo. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é um homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar.